Olá pessoal, tudo bem? Meus irmãos, quando se fala de morte, quando fala a palavra morte, qual o impacto que dá nas pessoas que ouvem? Você conhece alguém que tem um nome de morte? Alguém coloca o nome no filho de morte? Chega lá e fala assim, chega lá e fala, qual é o nome do seu filho? A morte. Eu acho que nem cartório nenhum registra. Dependendo do nome, cartório nenhum registra. Porque isso aí pode causar um constrangimento depois na pessoa receptora daquele nome. A morte é algo triste. A morte é algo triste. Quem quer morrer? A não ser que a pessoa esteja tão depressiva, inclusive se eu estou falando com alguém agora que está depressivo, entendeu? Se apegue a Deus, se apegue a Jesus, para que você possa vencer esse momento, essa depressão. Tá certo? O meu e-mail está aí embaixo. Se você quiser mandar uma mensagem para que eu possa incluir o seu nome nas minhas orações, fazer uma campanha de oração por você, pode mandar o seu nome que eu faço campanha de oração para Deus te dar o livramento desse mal. Entendeu? Só se a pessoa estiver muito perturbada, passando um momento muito difícil, angustiada, pessoa amargurada, ela chega a um ponto impulsionada pelo diabo, entendeu? Que enche a mente da pessoa e ela vai e comete suicídio, se mata. Mas ninguém quer morrer. Tem pessoas que estavam em prédios aí pegando fogo, sabe, naquela agonia de não morrer, elas se jogaram da janela lá, sem pensar no que iria acontecer. Quando a pessoa está diante da morte, ela é capaz de fazer qualquer coisa para se ver livre da morte. Quando a pessoa está se afogando, ela começa a debater. Se ela vê alguém, ela vai lá, segura na outra, morre as duas, porque ela não quer morrer. Tanto que o protocolo de salva-vida é não se aproximar da pessoa. Tem os protocolos lá deles. Então, pessoal, a morte é algo terrível. É terrível. Ninguém quer a morte. Desculpe, porque as pessoas, elas querem viver. E foi isso que Jesus veio trazer. Isso que Jesus veio trazer. Porque nós estávamos mortos em nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Mas quando eu falo da morte, essa morte, né, que eu quero falar para vocês agora, não é a morte desse corpo que você tem, desse corpo aqui. Porque, querendo ou não, nós vamos morrer. Vai chegar um certo tempo, né, que ainda que a pessoa viva, vai chegar uma certa idade que a velhice dela vai levá-la à morte. Porque ninguém é imortal. Tem um prazo de validade. E a pessoa acaba morrendo. Não é verdade? Pela velhice. Mas a morte que eu estou falando não é essa. Eu estou falando da morte espiritual. Essa é a pior morte. Que é aquela morte que fala Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Que dá-se um nome lá da segunda morte. Essa é a pior morte. Porque se eu morrer hoje em dia, eu vou dar o exemplo de mim. Se eu morrer hoje, eu vou adormecer, vou dormir em Cristo, tá? Não vou para o lugar de tormento, eu vou dormir em Cristo, eu vou ficar descansando no meu Senhor, até o dia em que Ele vir arrebatar a igreja. Quando Ele vir fazer o arrebatamento da igreja, como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou ressuscitar. Todos os que morreram em Cristo, que estão adormecidos, vão ressuscitar para, junto com os vivos, receberem aquele corpo celestial e ir de encontro ao Senhor nos ares. Então, essa morte, né, que
natural não segura o servo de Deus. Mas a morte espiritual, quem morre sem Jesus, essa morte vai segurar a pessoa até o dia do juízo final, aonde as pessoas serão julgadas e enviadas para o lago de fogo, porque o seu nome não se encontra no livro da vida, porque elas morreram sem reconhecer o plano da salvação que está em Cristo Jesus. Então, o que nós podemos ver, pessoal? Que as pessoas não têm medo da morte. Não é verdade? Porque se as pessoas temessem a morte, entendeu? Elas se entregariam para Jesus, porque a segunda morte é pior do que a primeira. É pior do que a primeira. Essa sim é terrível. E por isso o Evangelho existe, para que as pessoas venham se ver livre dessa segunda morte, se entregando para Jesus, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tá certo, pessoal? Então, se você é uma pessoa que não aceitou Jesus, que não se entregou para Jesus, faça isso. Se entregue para Jesus. Se entregue para Ele. Faça parte do reino dos céus. Porque, meus irmãos, esse mundo, ele vai acabar. Esse mundo vai ter um fim. Não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo isso vai acabar. Aqueles montes que você vê lá, os montes, que você vê esses montes aí, inclusive esse que eu estou, né, esse que eu estou, que vai até lá em cima, vai desaparecer. Joel, por que você está dizendo, você viu algum cientista? Não, não foi cientista que diz, foi a revelação do Apocalipse que fala que não vai acabar. Existe um fogo entesourado para esse mundo. Essas notícias que você fica vendo aí, que está vindo um asteroide, está vindo um meteoro, isso para mim é novidade, porque a Bíblia diz que vai cair mesmo estrela. Vai cair coisas do céu, os poderes do céu vão ser abalados. Então para mim é novidade dizer que está vindo aí a sei quantos milhões de distância, a tantos mil velocidade que vai cair. Isso está escrito. Por isso, eu acredito cada vez mais que a volta de Jesus está próxima, que o arrebatamento da igreja está à porta. Vamos vigiar. Vamos permanecer firme com Jesus. Vamos combater o nosso bom combate dia por dia pelo nosso pão de cada dia que o Senhor abençoa. Mas vamos manter a nossa salvação, pessoal, garantida. Tá certo? Que Deus abençoe a todos e saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer.